Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Lembrando que agora é recuperação, tá ok? Então, caderno e caneta na mão para fazer as anotações. Será muito importante para a realização da atividade de recuperação. O tema de hoje será cartografia. Primeiramente, gostaria de dizer que cartografia é a ciência que estuda mapas, tudo sobre mapas. A sua função é retratar a realidade de todos os fenômenos que acontecem na superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. Então, para isso, devemos falar da linguagem dos mapas. Vou destacar para vocês três elementos muito importantes da linguagem dos mapas. A primeira delas é a escala. Depois iremos falar sobre as projeções cartográficas e, por último, as variáveis visuais. Com relação às escalas, podemos dizer que a escala é um fator de redução da realidade, ou seja, reduz os elementos presentes na superfície terrestre de forma proporcional. Imagine vocês se eu tivesse que desenhar um mapa do tamanho do planeta Terra. Eu precisaria de uma folha de papel do tamanho do planeta. Como isso não é possível, devemos reduzi-lo essa realidade para caber em um mapa. Isso tem que ser feito de forma proporcional. É aí que entram as escalas. Tá legal? Mais adiante, eu vou colocar para vocês um vídeo sobre as escalas. Também iremos falar sobre as projeções cartográficas, e elas nada mais são do que técnicas utilizadas para produzir mapas a partir do globo terrestre, ou seja, de uma superfície esférica para uma superfície plana. Como fazer isso? Nós sabemos que o planeta Terra é um globo. Ao projetarmos as informações de continentes, mares para o mapa, haverá distorções, uma vez que o planeta Terra é um globo em 3D, os mapas são produtos em 2D, tá ok? Iremos falar também sobre as variáveis visuais, que nada mais é do que o conjunto de símbolos utilizados para facilitar o entendimento da linguagem, ou seja, das informações presentes no mapa. Sem esses símbolos, dificilmente a gente entenderíamos as dinâmicas presentes no mapa. Fique agora com o vídeo sobre as escalas. Olá, galerinha! Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia para falar agora de escalas cartográficas. Vamos começar então falando da escala numérica. A escala numérica tem um rosto, tem um jeito de ser. É sempre da seguinte forma: um número na frente, 2 pontos, e outro número atrás. Mas como fazer a leitura dessa escala? Se lê da seguinte forma: um número 1 na frente sempre, sempre, sempre indicará a distância no mapa, no desenho, enquanto que o segundo segmento, depois dos 2 pontos, indicará a distância na realidade, que no caso aqui é 400.000 centímetros. Tá ok. Imagine então a seguinte situação. Você está com o mapa na mão e quer descobrir aí a distância entre duas cidades, a distância real entre duas cidades. Então você pega a régua e mede uma linha reta entre essas duas cidades e descobre que elas estão 4 centímetros uma da outra. De acordo com a escala, diz que 1 centímetro equivale a 400.000 centímetros. Então, a distância entre essas duas cidades será de 16 quilômetros. O que? Não entendeu? Olha só como é simples e fácil. A escala nos diz que 1 centímetro equivale a 400.000 centímetros, portanto, 4 centímetros, 1.600.000 centímetros. Ao fazer a conversão de centímetros para quilômetros, nós temos 16 quilômetros. Ok? Muito bem, é isso aí. Vamos falar agora de escala gráfica. A escala gráfica também tem um rosto e é da seguinte forma: sempre com gráficos, tá? Mas como fazer a leitura dessa escala gráfica? A escala gráfica apresenta um gráfico que tem segmentos e cada segmento necessariamente vai equivaler sempre a 1 centímetro no mapa. E, de acordo com essa mesma escala, nós podemos perceber que esse 1 centímetro equivale a 3 quilômetros da realidade. Ok, não entendeu também? Mas olha só,
Imagine a seguinte situação: você com o mapa na mão, tentando descobrir a distância entre a sua casa e a casa do seu colega. Ao usar uma régua, você percebe que essas distâncias são de 2 centímetros, uma casa da outra. Como fazer então? Como calcular essa distância? Bom, já que 1 centímetro equivale a 3 quilômetros, 2 centímetros vai equivaler a 6. Portanto, a distância entre uma casa e outra será de 6 quilômetros. Tá ok? É isso aí. Tá aí, portanto, o uso das escalas cartográficas para o cálculo de distâncias reais a partir de mapas. Agora iremos falar sobre as projeções cartográficas. Como eu havia dito, as projeções cartográficas são técnicas utilizadas para a produção de mapas a partir de uma esfera 3D, como o globo terrestre, para um plano 2D, os mapas. Existem basicamente 3 projeções: as projeções cilíndricas, as projeções cônicas e as projeções planas. As projeções cilíndricas são aquelas em que se utiliza um cilindro imaginário em volta da esfera para a produção dos mapas. Note que essa projeção há aí certas características. A primeira delas que eu gostaria de destacar são os meridianos e os paralelos. Nesse tipo de projeção, os meridianos e os paralelos formam um ângulo de 90 graus. São ângulos retos. Note na figura que formam um mapa com ângulos retos entre os meridianos, as linhas verticais, e os paralelos, as linhas horizontais. É uma característica muito comum e inerente à produção cilíndrica. Se cair uma questão dessa no vestibular ou no Enem, esteja certo que esse tipo de projeção é cilíndrica. Todas as projeções, elas apresentam deformações. As deformações serão maiores quando a superfície de contato do plano estiver distante do globo. Como nesse caso aqui na cilíndrica, as regiões próximas aos polos estão mais distantes do papel. Basta dar uma olhada aqui, ó. Região do polo está distante do papel, portanto, essa região aqui do mapa terá mais distorções. Ao passo que a linha do Equador está tocando a folha de papel aqui. Neste caso, essa região terá menos deformações. Tá ok? Nas projeções cônicas, a ideia é basicamente a mesma. A única diferença agora é que se utiliza um cone envolto na superfície terrestre, no globo. Dessa forma, nós teremos aí as projeções de mapas, as formações de mapas, com características um pouquinho diferentes. Notem que os meridianos são radiais, eles partem de um ponto e se distribuem. Já os paralelos são semicírculos. Ao observar um mapa com essas características, fica fácil entender que se trata de uma projeção cônica. Outra coisa, essa projeção ela é mais adequada para produzir mapas regionais. Ao passo que, se houver um mapa mundi com essa projeção, haverá muitas distorções, não servindo para muita coisa. Tá legal? A próxima projeção é a projeção plana. E ela utiliza um plano que toca em apenas um ponto, o globo terrestre. Então, ficará dessa forma o mapa. Tá? Note que os meridianos eles são radiais e os círculos são concêntricos, ou seja, os paralelos são concêntricos, um dentro do outro. O mapa mais famoso desse tipo de projeção é o mapa da ONU. Utiliza essa projeção. Tá legal? Então, tá aí as informações sobre a projeção plana. As distorções aqui nesse caso vão aparecer quanto mais distante do plano, mais distorções haverá. E mais próximo ao ponto central, menos distorções. Tá legal? É isso aí. E para finalizar, vamos falar agora das variáveis visuais. As variáveis visuais são todos os elementos de simbologia presentes no mapa para nos passar a informação. Existem variável de cor, variável de tamanho, variável de valor. Variável de cor diz respeito ao uso das cores para qualificar os elementos presentes em um mapa. Os mapas com variável de cor serão classificados como mapas qualitativos. Tá legal?
então, um mapa que apresenta um fenômeno, e esse fenômeno apresenta diversos elementos, e eu preciso separar esses elementos um do outro. Então, eu irei utilizar as cores para isso. Aqui nós temos um mapa qualitativo, um mapa de biomas brasileiros. Notem que utiliza-se diversas cores para separar os diversos biomas presentes no Brasil. O verde para o bioma da Amazônia, o amarelo para o bioma do Cerrado, o azul para o bioma da Mata Atlântica e assim sucessivamente. Tá legal? Já a variável visual tamanho está presente em mapas quantitativos, ou seja, são aqueles mapas que apresentam quantidades quando o fenômeno exige que se mostre as quantidades. Normalmente aparecem círculos ou quadrados para mostrar a quantidade presente nesses mapas. Um exemplo desse mapa está aqui. PIB por estado brasileiro é um mapa quantitativo, pois apresenta os valores dos PIBs por estado. Notem que o estado de São Paulo é o que apresenta aí o maior PIB. Tá legal? Tá aqui então um exemplo de mapa quantitativo. A próxima variável é a variável valor. Essa variável está presente nos mapas coordenados, são aqueles mapas que apresentam uma determinada ordem para o fenômeno. Um fenômeno representado em que necessita que ele seja classificado com uma determinada ordem. Para isso, utiliza-se apenas uma cor, variando a sua tonalidade, justamente para passar essa ideia de hierarquia, do mais para o menos, do menos intenso para o mais intenso, e assim por diante. Aqui nós temos um mapa ordenado. É um mapa de coronavírus no Brasil, casos de coronavírus no Brasil. Então, percebam que a cor vermelha aqui foi utilizada em sua gradação, né? Onde a cor mais escura representa o maior número de casos. E por último, nós temos então os mapas dinâmicos, aqueles que apresentam movimentos. A simbologia presente nesses mapas será sempre uma seta, que indicará o movimento do fenômeno. Aqui nós temos um exemplo com o mapa Fluxos Migratórios no Brasil. Está aí a presença das setas indicando o deslocamento da origem ao destino desse fluxo migratório. Com essa simbologia, gente, a gente passa a ideia, as informações sobre os fenômenos presentes no mapa. Por enquanto é isso. Bons estudos, faça uma boa atividade para a gente correr atrás dessa nota aí. Beleza? Fechou?